Um, dois, três, gravando! Oi, Micas! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Entre Micas e hoje a gente vai conversar sobre autoestima. E a gente entende que a autoestima não é só a gente se sentir bonita, mas é confiar na gente, se sentir capaz. Mica, conta pra gente como que tá a sua relação hoje com você mesma. Como que é a sua autoestima hoje? Não, assim, em relação à autoestima, a gente tem que levar em consideração aí alguns fatores, né? Como você mesmo falou, não é aquela coisa só da beleza. Eu me sinto a pessoa mais linda do universo, meu querido. Verdade, gente. Exatamente, isso quem me conhece sabe, entendeu? Gente, é maravilhosa. Eu vou montar look com ela. Ela fala, gente, Brasil, olha pra essa mulher. Exatamente, tipo assim, entendeu? O que eu posso falar sobre beleza? Eu sou linda, entendeu? Mas eu acredito que a autoestima tá muito além disso, assim. Eu acho que é mais aquele conjunto psicológico de você se sentir bem, você se sentir bonito, você se sentir capaz, você se sentir uma pessoa pronta, você se sentir uma pessoa que consegue fazer as coisas. Então eu acho que tá bem ligada a isso. E hoje eu consigo ter uma relação muito melhor com a minha autoestima, pelo menos quando eu não tô de TPM, do que quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos por aí. Naquela fase de transição é complicado, aquela fase de transição né? é horrível. Inclusive, lembra que no mapa de estilo isso é uma coisa que eu trago, né? Eu converso com as clientes. Porque eu sempre falo isso, que sempre que a gente dedica um tempinho pra cuidar da gente, tudo que a gente ama, a gente cuida. Então, assim, dos seus filhos você cuida, do seu relacionamento, dos seus pais. Tudo que você ama, você tá sempre dedicando um tempo pra cuidar, pra olhar com carinho pra aquilo. E muitas vezes a gente acaba não tendo esse tempo com a gente, né? De olhar pra gente, de cuidar da gente. Então, sempre que a gente dedica esse tempinho pra cuidar da nossa aparência, de quem a gente é, cuidar mesmo, assim, e não necessariamente só vestir uma roupa bonita, fazer uma maquiagem, escovar o cabelo, nada disso, né? Tipo, fazer uma produção padrão, mas tipo, tirar um tempo pra meditar, fazer uma caminhada, ter um tempo só com você ali, isso vai nutrindo essa autoestima que reflete. E não fazer isso igual a maquiagem, escolher uma roupa bonita, não fazer isso só por fazer. Entender por que você tá fazendo isso. Eu acho isso muito importante, até uma das coisas que eu sempre costumo fazer. Quando você me perguntou lá no mapa de estilo, eu falei, olha, tem os meus 15 minutos aí que eu não abro mão, diário, que é o tempo que eu vou lavar o meu cabelo, eu vou hidratar meu cabelo. Acho que a coisa que mais me dá prazer, assim, é sentir que meu cabelo tá super cheiroso, que ele tá super hidratado. Isso é uma coisa que me faz bem. Então, todos os dias de manhã, hidratação de cabelo, pele, passo hidratante, tenho coleção de hidratante cheiroso. Eu gosto de me sentir uma pessoa cheirosa, entendeu? Então, é uma coisa que eu sinto que me faz bem. E eu faço isso não é porque, porque fulano vai ver. Não. É porque eu me sinto bem dessa forma. Da mesma forma que você, né, amiga? Você corre. Exatamente. E sabe que, assim, pra mim, o perfeito, assim, um final de semana perfeito, assim, que, tipo, vai me revigorar pra semana, é eu poder levantar, fazer um exercício físico e ter 1 horinha, 2 pra tomar um banho demorado, fazer uma esfoliação no corpo, uma máscara no cabelo e no rosto. É o meu spa day que eu falo. Nossa, eu lembro quando você falou, isso aqui a gente já vai trazer outro assunto, entendeu? Lembro quando você falou do Fábio, quando você foi conhecer ele. Amiga, como é que faz? O cara se mudou pra minha casa, como é que eu vou fazer botar a minha máscara de argila, né? Eu amo, assim. Nossa, pra mim, no domingo, assim, sábado ou domingo, se eu puder passar uma máscara no rosto, eu me sinto bem a semana inteira. E não é uma coisa que vai fazer um grande resultado, vai mudar, fala, nossa, ficou horrível no domingo que não fez a máscara. Nem tem. Mas emocionalmente é uma coisa que me dá essa noção, esse senso de que eu tô cuidando de mim, sabe? Não, com certeza, amiga. E, assim, me conta sobre como que você conseguiu descobrir isso em relação à sua autoestima. Você sempre teve isso, assim, de fazer alguma coisa por você, de sentir que a minha autoestima é mais do que a minha beleza? Porque quando a gente era adolescente, era muito ligada essa coisa da estética, do você tem que estar bonito, você tem que estar arrumado, seu cabelo precisa ser escovado, você tem que ir pra escola, você tem que passar uma base X, você tem que usar aquele tênis Y, porque senão você não se encaixa. Isso é muito dos padrões mesmo, que a gente tem, quando a gente era adolescente, tinha essa dificuldade de separar o que é padrão, o que é autoestima, o que é meu, o que não é meu. Eu acho que nessa fase de autodescoberta, de autoconhecimento, a gente acaba fazendo muita coisa que a gente não... Depois não se identifica, não faz sentido, né, pra gente. Mas eu tive esse contato com o cuidar da pele muito nova. Porque eu tive acne, né? Eu tinha muita acne quando eu era criança. E aí, cedo, assim, com 13, 14 anos, minha mãe já me levou na dermatologista e ela já começou a me explicar algumas coisas. Tipo, você vai precisar passar um ácido para as manchinhas. E aí, por isso, a pele vai ficar mais sensível. Palmas tem um sol muito quente, então você vai precisar usar protetor solar. Então, isso naquela época, gente. O sol de Palmas já era caótico, entendeu?
E aí, desde pequena, ela foi a médica foi me mostrando, né? E aí eu comecei a fazer e comecei a ver resultado. Aí eu pensei, caramba, só que assim, né? A menina ali com 14, 15 anos não tinha que trabalhar, não tinha não tinha casa pra cuidar, não tinha um monte de coisa. Então eu tinha mais tempo pra fazer isso por mim, né? E aí foi uma coisa que eu comecei naquela época por conta da acne, depois eu comecei a tomar anticoncepcional muito nova, né? Então aí a acne melhorou, mas eu continuei com esse hábito, sabe? Então eu sempre levei isso, tipo, acho que desde sempre, eu sempre tive o negócio de gostar de fazer uma máscara no final de semana, uma máscara no cabelo e no rosto. E do cabelo vem por conta do cabelo colorido, né? Então, acho que nós duas tivemos essa fase no colégio, né? De pintar o cabelo de colorido. É verdade. E aí o cabelo manhaca, se você não cuida, né? É verdade. O meu era mais ainda. Lembra que a gente fazia cronograma capilar, tal, de hidratação, nutrição, não sei o que, tudo isso, né? E na época não tinha esses produtos que tem hoje, né? Uma coisa misturinha, assim. Né? A gente misturava tudo. Fazia uns negócios que não dava muito certo, o cabelo ficava meio zoado, assim, mas o que tinha pra hoje? Eu lembro que essa questão da autoestima pra mim, em relação ao cabelo, principalmente, foi muito delicada, assim, né? Porque quando eu era criança, gente, o meu cabelo sempre foi cacheado, eu tinha muito cabelo. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Só que quando eu passei pra minha transição aí de quarta, quinta série... Você alisou o cabelo, né? Então, o que aconteceu nessa época específica? Foi quando eu comecei a entrar na pré-adolescência, que aí eu engordei, eu menstruei, eu era muito queridinha pelas pessoas. A partir da quinta série, eu comecei a meio que sofrer um pouco de bullying por causa do meu peso, porque não são todas as meninas, nem por exemplo, a Duda teve acne. Eu não tive acne, minha pele sempre foi perfeita, o sonho, assim, entendeu? ó, nossa, maravilhosa. Só que em compensação, eu ganhei muito peito, eu engordei, eu sentia dores nas costas horríveis por causa dos meus peitos. A gente até ia nas lojas experimentar roupa, eu só conseguia utilizar a roupa da seção adulta, porque não cabia no meu peito. Então, tipo, eu sempre tive muito. E pensa que aqui em Palma, gente, naquela época não existia Renner, Riachuelo, C&A, então a gente era muito limitada em relação às lojas que a gente podia comprar roupa, exatamente. Né? E aí, pra mim, nessa época que foi aí quinta, sexta série, foi meio que traumático pra mim. Então, eu já não conseguia me enxergar naquele padrão estético que tinha na escola. Pô, a gente era marista, né? Então, vocês já sabem como que é, né? São garotas mais altas, que têm o cabelo liso. E aquilo foi me trazendo uma série de transtornos. E de insegurança. De insegurança, né, sim. amiga? Aí eu passei a alisar o cabelo. Nossa, sério. Hoje, quando eu penso em tudo que eu fazia pra poder tentar me encaixar um pouco, eu fico pensando quanto que eu era besta. Nossa, eu lavava o cabelo uma vez por semana. Uma vez por semana, porque eu só podia estar de cabelo liso. E aí, o meu cabelo, por mais que eu fizesse química, ele era tão cacheado que ele não ficava. Ele não ficava. Não ficava. Então, assim, eu precisava fazer o alisamento, escovar e deixar ele escovado. Então, não podia pegar uma chuva. Chegava na quinta-feira, ele já tava fedendo, mas vou fazer o quê? Eu só posso lavar ele no sábado, entendeu? E isso foi por alguns anos, até passar o ensino médio, entendeu? Acabou o ensino médio, eu entrei na faculdade, eu falei, tá, beleza, eu não preciso mais fazer isso. Não, foi eu legal, via pessoas de outra forma, eu falei, tá, eu não preciso mais fazer isso. Não era mais aquele, né? E eu acho que isso também, assim, a gente tá no mesmo colégio desde sempre, com as mesmas pessoas, eu acho que isso também vai cansando a pessoa gente, que é popular, ela tem aquele estereótipo e você não quer ser excluído por ser diferente. Então, meio que você tem que se encaixar no padrão. E o mais engraçado é que hoje eu vendo as minhas fotos, né? Eu vejo as minhas fotos primeiro, segundo, terceiro ano, eu emagreci muito naquela época. Só que naquela época, eu não lembro disso. Você não enxergava eu não enxergava que eu tinha emagrecido. Eu não enxergava que eu era uma pessoa magra. Gente, eu real não enxergava. O primeiro ano de faculdade que eu entrei, eu achei uma foto minha, chegava de ver o osso, assim, do joelho. Eu emagreci muito, só que foi um trauma tão grande pra minha autoestima, aquele momento da quinta série, que eu não me sentia bem, eu não me sentia magra. E acaba que hoje, entendeu? Não, e é engraçado porque no outro episódio você também falou pra gente, né, que a faculdade foi um momento muito libertador. Entrar na faculdade foi muito libertador pra você. Então, em vários sentidos, né? Em vários sentidos. Em relação à autoestima, teve muito disso, assim. Só de eu olhar e falar assim, beleza, eu não preciso mais alisar o cabelo. Gente, isso foi, assim, revolucionário na minha vida. Mudou, né, pra você? Nossa, demais. Então, aí, tive que passar pela transição capilar, que não foi fácil, assim.
Eu passei pela transição capilar acho que umas 3 ou 4 vezes, mas aí foi por cagada mesmo, assim. Fui fazer química, fui ficar loira, descoloração global, acabei com meu cabelo. Ou coisas da vida do ser humano, entendeu? Mas só de poder ter conseguido enxergar que, nossa, eu fico bem com esse cabelo aqui. Nossa! Não, e assim, no final do ano passado a gente fez o seu ensaio fotográfico, lembra? E aí quando a gente tava escolhendo os looks, né, vendo como que ia ser a comunicação que a gente ia trazer, você até surgiu a dúvida, né? E será que eu aliso o cabelo pra poder fazer as fotos e tal? A gente, não, vamos alisar não. Vamos fazer desse jeito, porque... Foi unânime, assim, eu e você batendo as pessoas não vão, as pessoas não vão me enxergar com o cabelo liso, porque é muito raro. Às vezes até quando eu vou retocar a raiz, eu aliso o cabelo, né? Faz uma escova, faz uma escova normal, entendeu? Mas não é uma coisa que as pessoas me veem com muita frequência. Não, as pessoas só me veem de cabelo cacheado, gente. A minha vida é essa. E assim, é solto, com penteado, né? Ou com o coque, também vários formatos, mas a maior sempre parte cacheado, das vezes é sempre cacheado. Né? E conseguir me enxergar depois, assim, de tanto tempo que eu passei por aquilo, sabe? Passar por... Gente, ensino fundamental, ensino médio é um caos na vida do ser humano, entendeu? Pra mim foi muito traumático, de verdade. Eu acho que é traumático também porque é aquela fase ali de transição e a gente também é muito crítica com a gente, com os outros. Muito insegura, né? A gente tem muita insegurança do... Nossa, mas o que será que a outra pessoa tá pensando sobre o... Gente... A outra pessoa tá lidando com tanto conflito dentro dela também, né? Exatamente, não, tipo assim... Às vezes eu ficava assim, mas se eu não passar esse lápis aqui no meu olho... A Maria tava sempre de lápis. Eu usava muito lápis. Hoje em dia, eu nem lápis eu tenho, gente. Assim, entendeu? Eu passei o ensino fundamental, barra ensino médio, só usando lápis preto. Eu não uso mais, entendeu? Porque não encaixa mais. Mas eu era tipo assim, né? Se eu não passar um lápis preto, as pessoas... Não sou eu. Não estão nem aí, meu Brasil. As pessoas nem sabiam que eu existia, entendeu? Mas na minha cabeça isso era uma coisa assim, era um dilema. E acaba que hoje a gente, vendo isso, né, a gente percebe tanto que a nossa amizade quanto o nosso relacionamento com outras pessoas conseguem fazer a gente enxergar que, tá, beleza, isso que a gente viveu até agora não é desse jeito, entendeu? Pra mim, o apoio das pessoas que eu gosto foi muito importante, não só na minha autoestima estética, assim, sabe? Aparente, mas também em relação ao meu conhecimento, né? Igual a gente falou aí nos outros episódios, eu ficava de recuperação em todos os semestres, então eu não me sentia uma pessoa capaz de ser uma pessoa inteligente, de estudar, de fazer um mestrado, de fazer tudo que eu fiz. Às vezes eu paro e penso, gente, mas como que eu consegui fazer isso? Quando a gente fala de autoestima, nesse sentido de não me sentir capaz de fazer algo, às vezes eu tenho essa dificuldade, principalmente quando eu tô na TPM, assim, sabe? De visualizar, me sentir, meu Deus, eu não sei fazer nada, eu sou ruim em tudo, eu não sirvo pra nada, não sei o quê. Só que aí é aquilo, se eu pensar em todos aqueles feitos, tudo que eu já consegui até hoje, cara, nunca, entendeu? Que a Maria, que ficava de recuperação todos os semestres lá, firme e forte em todas as recuperações, ia pensar que, pô, fiz mestrado, passei na OAB antes de acabar, e foi uma das provas mais difíceis da OAB, teve um percentual de aprovação menos de 5% na época. Caramba! Foi assim... Caótico, né? Entendeu? E eu consegui. Então, assim, às vezes, acho que falta muito isso para as pessoas também, de conseguir enxergar que, pô, o que eu consegui fazer até hoje, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Fábio, sabe? Quando a gente tá naqueles dias, tá mais pra baixo mesmo, assim, né? Que, tipo, tá se sentindo muito incapaz de fazer as coisas, o Fábio para e fala, amor, olha tudo que a gente já fez, olha tudo que a gente já conquistou. Quando a gente se conheceu, a gente tava em tal lugar, olha, a gente já percorreu esse caminho, olha tudo que a gente já conquistou. E aí isso traz muita força, né? Porque parar pra olhar pra trás, né? Justamente. E é muito importante você ter o apoio de uma pessoa que te lembra. Acho que o apoio da família, pra mim, assim, é uma das melhores coisas, assim, sabe? Eu sou muito apegada com a minha família, acho que vocês já devem ter percebido isso aqui pelos outros episódios. Não, e a sua mãe, ela é muito também de incentivar, de você é capaz, você consegue, vai lá, vai dar certo. Acho que sua mãe nunca fala que vocês vão dar errado, né? Não, minha mãe é a pessoa mais, assim, positiva né? mesmo, assim. E até essas últimas semanas eu tava bem pra baixo, assim, eu comentei no último episódio com vocês, fiquei um tempo off aí do Instagram. Tava passando por uns BOs aí profissionais que a gente pode trazer aí em outro momento aí no podcast. E assim, sabe, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi minha mãe perdendo a paciência comigo, assim, tipo, pelo amor de Deus, Maria, presta atenção.
olha aí, tudo você já fez. Tá achando ruim? Tu tá faltando trabalho pra você. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Trabalha aí 50 horas aí. Na semana. É, que eu quero ver se você fica aí nessa melancolia, nessa tristeza. Acho que foi a primeira vez que eu vi minha mãe perdendo a paciência comigo, assim, sabe? De verdade. Mas ela sempre vai dar certo. Mas tem muito disso, assim, sabe? A minha mãe, gente, pra quem não conhece a minha mãe, ela é uma pessoa... Ela é uma figura. A minha mãe é uma pessoa, assim, que ela é muito... Ela tem uma energia muito pra cima, ela é muito feliz. Eu não conheço nenhuma pessoa que conheça a minha mãe e não goste dela. Porque não, e ela é muito alto astral, assim, ela tá sempre cantando, dançando, uhul, vai dar certo. A gente chega na casa da Maria, a música tá alta, ela tá lá, uhul, vambora! Ela é a alegria da festa. A minha mãe, entendeu? Ela é o tipo de pessoa que ela arruma a casa de salto alto e fio dental. E tá tudo certo, ela bota o som dela lá e fica lá, ó. Ou ela tá escutando a música, ou ela tá escutando a meditação. E tudo que ela vê, assim, de meditação, de coisa, ela manda, porque ela tem muito isso de... A gente precisa pensar positivo o tempo todo. Se você pensa positivo, dá certo. E isso com ela funciona muito, gente. Vocês não têm noção, assim. A minha mãe teve já pandemia, passou muita coisa também, né? Minha mãe passou muito BO, assim, sabe? E principalmente na época da pandemia, minha mãe é esteticista, fazia massagem, terapias. E as pessoas ficaram com muito medo, assim, na época da pandemia, que quem era autônomo. Porque, putz, como que eu vou trabalhar? Como que... As pessoas estavam inseguras de saírem de casa. Então, assim, é um trabalho que não dá pra ser feito à distância. O trabalho da sua mãe, o trabalho da minha mãe não tem como. E em nenhum momento ela ficou, nossa, gente, tô ferrada. Nunca, nunca, nunca. Minha mãe sempre ficou, isso é uma fase, aí passa, eu tenho as minhas clientes, vai dar tudo certo, o que precisar fazer a gente vai fazer, esse negócio dessa pandemia vai passar também, vai dar tudo certo. E assim, até hoje, desde quando ela começou a atender, minha mãe atende aqui há muito tempo, vocês nunca vão ver minha mãe no Instagram, assim, fazendo propaganda. Ai, gente, porque olha aqui. Minha mãe trabalha com indicação desde quando ela começou. Ela só atende as pessoas que indicam. Então, assim, a cliente chega pra ela, tá, mas quem foi que te indicou? Minha mãe só atende por indicação. E ela pode se dar o privilégio disso, entendeu? Se dá o luxo. Se dá o luxo disso. Porque é uma pessoa que minha mãe conquista, entendeu? As pessoas falam, às vezes, assim, quem vai muito pelo preço, fala, o trabalho dessa mãe é caro. Mas assim, é uma coisa, gente, surreal. A Maria me deu de presente, logo que eu voltei pra Palmas, né? Quando eu morava em São Paulo, quando eu voltei pra Palmas, a Maria me deu de presente uma limpeza de pele com a mãe dela. Você não quer fazer em outro lugar. Não existe. Em outro lugar. Não existe. O jeito que a minha mãe recebe as clientes dela, a minha mãe realmente ama o que faz. Você não consegue ver uma pessoa assim. Tem muita gente que fala, é porque eu gosto do que eu faço, mas se eu pudesse ser milionária, eu não faria nada. Gente, eu tenho certeza que se minha mãe ganhasse na Mega Sena, hoje amanhã ela ia estar atendendo do mesmo jeitinho. Porque ela realmente ama o que faz. O trabalho dela é terapêutico pra ela. Então, ela tem prazer de receber as pessoas. Chega a cliente, ela faz um chá todo especial com fruta, ela prepara lanche, ela recebe a pessoa, as limpezas dela, as massagens duram quase 2 horas. E ela assim, prepara todo o ambiente, coloca uma luz, uma cromoterapia, coloca um cheirinho, né? Liga o ar. Aí lá tá frio, tinha que cobrir, tá quente, que realmente o ar. Tudo isso, ela tem toda essa preocupação mesmo. E ela sabe tratar assim a pessoa. E isso é muito daquela coisa, assim, de você colocar amor no que você faz. E assim, eu tendo esse exemplo de autoestima, gente, entendeu? Não tem como, entendeu? Desde sempre, a minha mãe sempre falou o quanto eu era incrível, o quanto eu era bonita, o quanto... Eu podia estar lascada na recuperação, entendeu? Eu podia estar lá desesperada, mas eu sabia que ia dar certo, porque minha mãe sempre... Isso, foi uma coisa que até a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Que eu vi um negócio no Instagram essa semana agora, que era justamente, né? Que falava que era as notas dos seus filhos... A autoestima dos seus filhos é mais importante do que as notas escolares. A autoestima vai abrir mais portas do que as notas que eles tiram. Isso é muito verdade, né? Com certeza. Porque uma pessoa que ela tem uma autoestima muito baixa, por mais que ela faça muitas coisas, ela não vai conseguir enxergar isso. Né? Ela ainda vai ter essa dificuldade de olhar assim, tá, não, mas eu fiz isso, mas isso aí qualquer pessoa faz. E também outra coisa também que é legal a gente pensar é que o sistema de educação, né, é um sistema de educação, é um tipo de avaliação. A vida não é só aquele sistema de avaliação. Não quer dizer que quem tirou 10 em tudo e nunca pegou recuperação vai ser uma pessoa bem-sucedida, vai conseguir trabalhar bem. Nossa, isso é o maior exemplo, gente. Hoje eu vejo cada pessoa que estudava com a gente aí que era só 10, 10, 10 e hoje em dia tá... tipo assim, tá perdida, não sabe o que fazer, porque saiu daquele roteirinho ali, ela não consegue
se virar bem, fui né? criado pra tirar 10 em tudo, tá? Mas e aí, o que é que esse 10 em tudo me... Que é o que a gente estava falando, inclusive, do home office, né, no episódio passado. Porque quando você tem claro, assim, o que você tem que fazer, então, que nem na escola é fácil, porque, assim, você tem que chegar e estudar biologia, porque amanhã tem prova de biologia sobre a matéria tal. Eu era tão feliz, não sabia, gente. Eu ficava de recuperação, entendeu? Mas era tão simples. Não, e na vida a gente não tem isso, assim, ainda mais quando a gente tá autônoma, né, a gente trabalha pra gente mesma, a gente tem que entender o que é importante fazer em cada momento. E não tem alguém falando pra gente, olha, agora você precisa sentar e pagar seus impostos, viu? Não tem isso, sabe? Então, tipo, não tem essa colinha, esse direcionamento, né? E aí a escola acaba que é esse roteirinho, né? E aí a gente aprender a conseguir pertencer em cada um, performar da nossa melhor maneira em cada um desses lugares e entender, eu não sou boa nisso, mas eu posso ser boa em outras coisas, é o que vai ajudar a gente a ser uma pessoa bem-sucedida. Nossa, isso que você falou é surreal. Gente, de verdade, porque a gente é muito acostumado, né? A gente teve muito que você tem que ser bom em matemática, porque você precisa saber matemática. Se você não souber matemática, acabou a vida pra você. Só que às vezes a pessoa quer fazer música. Não, exatamente. Entendeu? Eu fico pensando isso também, assim, a gente costuma basear também a nossa escolha da faculdade muito nisso, né? Então, tipo, eu sou muito... A minha foi assim, eu sou péssima em matemática, vai fazer direito. Vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. Mas assim, por exemplo, pensa, eu sou moda. O que seria a matéria mais comum, assim, no senso comum, que mais se relacionasse com moda? Talvez artes? A gente nem tinha muitas aulas de artes. Nossa, quando tinha também era recuperação, meus queridos. Vou falar pra vocês, artes era difícil demais. Então, e aí assim, e aí hoje pensando assim, e se a gente for colocar na ponta do lápis na nossa época, se você chegasse lá assim, vou fazer moda, as pessoas olhar pra você e falar assim, quê? Vai fazer o quê? Vai ser o quê? Não, e é engraçado. Coitada, às vezes coitada. Eu comentei no episódio, né, que eu passei no vestibular em final de outubro. Então eu tive novembro, dezembro e janeiro ali inteiro praticamente de férias, porque no colégio depois eu não peguei recuperação no terceiro ano, então eu tava de férias, né? E as pessoas estavam tipo, terminou o ensino médio, vai fazer tal. E eu, quando eu contava que eu ia fazer faculdade de moda, tinha de tudo. Tinha gente que acreditava. Tinha gente que falava assim, nossa, moda? Não, é uma faculdade que você não pode engordar, né? Aí eu fiquei, quê? Mas vai ser modelo? Exatamente, a pessoa achava que a faculdade de moda era pra você ser modelo. E não era pra ser modelo, assim, sabe? Tipo, enfim, né? Mas tinha de tudo. Tem a reação do seu pai, minha filha, pelo amor de Deus. O que a pessoa formada em moda faz, né? E assim, é muito isso. Quando a gente saiu da faculdade, quando a gente saiu da escola, que tinha essa coisa da faculdade, a gente não sabia na realidade também isso, né? Tipo, porque ninguém nunca falou sobre a possibilidade de você fazer uma faculdade de moda. Diferente. De fazer uma faculdade, sei lá, de cinema, de, sei lá, artes cênicas, o que quer que seja, entendeu? Audiovisual, umas coisas assim, aleatórias. Uhum. Não existe isso. Ou você vai fazer direito, ou você vai fazer medicina, ou você vai fazer engenharia. Top 3, basicamente. E é isso, se você quiser, entendeu? As outras matérias não tem. Assim, quando muito vai para um veterinário, agronomia. Não, isso eu te falar. Até uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Mas na época que eu terminei a faculdade, eu passei no vestibular pra biomedicina. Caramba, amiga! Eu fiquei assim, às vezes eu paro e penso, gente, se eu tivesse feito biomedicina, ao invés de ter feito direito. Na época da pandemia eu ia estar super bem, gente. Com certeza. Né? Entendeu? Seria outra coisa completamente diferente. Você podia ir pra área da estética, trabalhar com a sua mãe também, né? Sim, uma parte de cosmetologia lá. Gente, então assim, sabe, coisas aleatórias. Mas na época eu não me sentia... A minha autoestima, na época, a minha autoestima não era, né, tão, assim, voltada pro meu intelecto. Eu achava que eu não ia dar conta, porque ia ter muita coisa difícil, porque pra mim tudo era muito difícil, eu tinha muita dificuldade com todas as matérias, principalmente exatas. E aí eu ficava, gente, não, mas eu acho que biomedicina usa muito isso. Então eu não vou conseguir, porque, né? Hoje em dia, gente, se eu entrar na faculdade, sei lá, até de engenharia, eu tenho certeza que eu ia me sair super bem, porque hoje eu entendo que tudo é uma questão de adaptação. Com certeza. Tudo é uma questão de adaptação. E teste, de prática, exatamente. De colocar em prática. Até né? porque a minha dificuldade, gente, na escola, era muito de... Eu pegava pra fazer, não dava certo, isso daqui não vai dar certo. E eu deixava pra lá. Eu não insistia tanto naquilo a ponto de fazer dar certo. Coisa que na faculdade não funciona assim, meu anjo. Eu ajudava, eu fazia monitoria, eu ajudava o pessoal, ajudava os professores a corrigir TCC. Olha só. Então, eu desenvolvi habilidades que eu percebi que, eu não nasci sabendo isso. Não, mas praticamente nada a gente nasce sabendo, né? Não nasci sabendo isso, não tenho facilidade com isso, mas eu consigo me enxergar fazendo porque
comecei a fazer isso daqui, ó. É treino. Fichinha, é tudo treino. Então, até a minha dificuldade com exatas, com certeza seria resolvida com treino. Se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, com certeza eu seria muito boa E tem encarado isso de uma maneira mais leve, do tipo assim, não, porque quando a gente tá ali estudando, que a gente não consegue aprender, a gente não consegue acertar a conta, né? A gente fica, eu sou uma bosta, eu não consigo mesmo, eu sou burra. ruim, eu sou burra, a minha cabeça não funciona. Você pensar assim, não, tipo, putz, eu não consegui ainda, sabe? Tipo, se não for, entender isso, né? Que você coloca muito problema em você. E como se fosse uma coisa definitiva, que não dá pra mudar. E a gente tá mudando o tempo inteiro, né? Hoje a gente consegue enxergar isso com tanta facilidade, gente. Mas na época da escola, pra mim, era realmente o fim do mundo. Se eu fazia aquela questão e ela não dava certo, eu queria morrer. Eu ficava me sentindo a pior das pessoas. E hoje eu consegui enxergar que, meu filho, ó, se eu fizer um curso, sei lá, de engenharia sei lá, qual que é a engenharia mais difícil que tem aí? Sei lá, engenharia quântica. A Lara faz lá, como que é? Aeroespacial. E se eu fizer um curso desse, eu tenho certeza que se eu me dedicar o suficiente, eu vou dar conta. Porque hoje em dia eu consigo compreender muito melhor que o lugar que eu tô hoje vai ser fruto daquilo que eu praticar, fruto daquilo que eu fizer. Então, se eu fizer uma faculdade de biomedicina, eu vou dar conta. Se eu fizer uma faculdade, eu vou dar conta. Sim, você sentou pra estudar, aprendeu aquilo e aí você colocar em prática, né? Sim. E aí hoje em dia a gente consegue enxergar isso de uma forma muito fácil, mas nem sempre muito é assim. Clara, né? Eu acho que por isso é tão importante a gente ter apoio das pessoas que conseguem mostrar pra gente além do que a gente consegue ver. Porque quando a gente tá nesse momento, assim, de ter uma baixa autoestima... Nossa, na TPM eu me sinto a pior pessoa do mundo, gente. Assim, eu me sinto péssima em absolutamente qualquer coisa. E aí o Van, ele sempre tá comigo. Amor, pelo amor de Deus, o que você tá falando? Você tá ficando louca? O que você tá falando, entendeu? Você tá viajando, da onde você tá tirando isso? Tipo, da onde você tá tirando isso? Tá vendo que você tá se auto-sabotando? Eu tenho muito isso. Quando eu tô assim, pra baixo, na minha TPM, eu começo a me auto-sabotar em absolutamente tudo. Então, eu não me sinto capaz de fazer as coisas. Eu ignoro completamente tudo que eu conquistei, porque se eu não conseguir aquilo naquele exato momento... Eu volto pro ensino médio, entendeu? Se eu não conseguir resolver aquilo em 30 segundos, acabou o mundo e... Entendeu? Então, assim, pra mim é muito importante ter o apoio dessas pessoas que me mostram que, Maria, não é assim, entendeu? Não é desse jeito que você tá pensando que é. Você já fez tudo isso daqui. Se você quiser fazer outra coisa, recalcula e vai, entendeu? Mas não culpe você mesmo o tempo todo de todos os problemas do mundo. E eu vejo que pessoas que têm a autoestima um pouco mais baixa, elas começam a pensar que todos os problemas do mundo são culpa dela. Tudo é culpa dela, né? Uma coisa que eu acho muito, assim, que hoje, depois de mais velha, eu consigo enxergar que foi uma pessoa que me ajudou muito a construir a minha autoestima e a me sentir capaz de fazer as coisas, foi a minha mãe. Porque no colégio sempre teve esses momentos de... a Duda conversa demais, não presta atenção na aula, não sei o quê. E a minha mãe nunca deixou falarem mal nem de mim nem do meu irmão, né? Então, assim, as pessoas ligavam pra ela pra reclamar, pra brigar, pra falar que eu estava conversando na aula, ela devolvia, assim, mas o que vocês estão fazendo pra ela prestar atenção? Sabe? Então, tipo, ela tinha muito isso de colocar a gente do lado dela. E, tipo, as melhores mães do mundo, cara. Minha mãe já foi no Marista pra querer descer os coordenadores tudo no soco. Porque eu vivia me quebrando na educação física e teve um professor específico, eu nunca vou esquecer isso, meu querido. Se por um acaso esse clipe, esse corte chegar em você, eu nunca esqueci disso, entendeu? E eu nunca vou esquecer. Que foi um dia que eu torci o joelho na educação física e ele ficou muito estressado, virou e falou assim: mas se sua mãe não quer que você se machuque, manda ela colocar você numa bolha. E aí minha mãe descobriu isso, filho, vocês não têm noção, ela desceu ali naquele Marista, filho, ela ia descer todo mundo no soco, entendeu? Foi as melhores mães do mundo. Então, justamente de nutrir essa autoestima, né? E a minha mãe conta muito isso, que isso vem também da casa dela, sabe? Então, todo mundo ali sempre acreditou muito em si. Então, tipo, a família é muito... Tipo, eu não vou duvidar de você. A gente é do mesmo clã, a gente é a mesma turminha aqui. Se as coisas deram errado, é culpa do mundo. Então, a gente vai resolver isso. E aí, minha mãe conta que quando ela tava no 2º ano do ensino médio, ela, lá em 1900 e bolinha, minha mãe, no 2º ano do ensino médio, ela reprovou, né? Então ela não... Sério? Eu não sabia. Ela reprovou. E aí ela conta que tava, sei lá, no domingo, assim, no almoço, sábado almoço, tipo final de semana, né? Que ela contou pra família dela que ela tinha reprovado no 2º ano do ensino médio. Tava todos os tios, né? Os pais dela sentados, conversando. O que eles iam falar pro professor? Que onde já se viu aquele professor ter reprovado
ela. Porque assim, não Esse foi ponto ela. Eu entendo, exatamente, não foi ela. Não foi ela que reprovou, foi o professor que não passou ela. Então, e ela também trouxe essa visão muito pra gente. Então, ela nunca virou pra mim e pro meu irmão e falou assim, você não consegue, você é burro, você não aprende, você não presta atenção, você não dá conta. Não, era tipo assim, o que aconteceu que você não conseguiu desta vez? Sabe? E não foi nem o que você não conseguiu, foi que o professor, tipo... Tanto que quando você chegou com aquele, né, que tinha trocado os resultados, a primeira coisa que ela fez, tá, beleza, então tá acontecendo alguma coisa, eu vou ter que levar a Duda no médico. Então, vou levar lá no psiquiatra, ela vai conversar com ele, eles vão entender, vão chegar no melhor caminho. E aí, inclusive, tem uma história que é muito engraçada, que acho que a gente teve uma prova, não lembro se foi de matemática, física, alguma coisa assim, que a gente todo mundo assim, sei lá, mais de 80% das pessoas foram mal na prova, assim, tiraram abaixo da média, tal, não sei o quê. E eles foram ligando para todos os pais na época, contando que os alunos tinham sido ruins, tinham ido mal na prova. E eu já tinha falado pra minha mãe que, tipo, mais da metade da turma tinha ido mal na prova, tal, não sei o quê. E aí, quando ligaram pra minha mãe, pegaram minha mãe naquele dia, né? Aí minha mãe falou assim, tá, mas me conta então, né? Quantas pessoas passaram na prova, né? Daí, tipo, passaram nessa matéria, tal, não sei o quê. Aí a coordenadora, professora, sei lá, eu quem falou pra ela, foi menos de 20% das pessoas, né? Minha mãe, então pensa, se de 100%, menos de 20% errar, você acha que os alunos que não estão conseguindo aprender? Eu acho que é o professor que não tá sabendo ensinar. Sabe aquela história do pai que chega em casa e fala assim, que chegou em casa do trabalho e o filho falou assim pra ele, pai, hoje eu ensinei o cachorro a cantar. Aí o pai falou, você ensinou o cachorro a cantar? Sim, ensinei. Aí ele tá cantando? Não, eu ensinei, agora ele não aprendeu. Aí ela falou pra coordenadora, então tá todo mundo ensinando o cachorro a cantar aqui. Então, tipo, ela tinha muito esse negócio, sabe, de ser justa e de não colocar a culpa na criança ali. Sabe? Isso aí que você falou faz muito sentido. Porque quando eu tava lá nos meus tormentos de recuperação, principalmente quando era recuperação perto do final de ano, né, gente? Eu sempre sentava, meu pai sempre sentava comigo e falava assim, não se preocupa, se você reprovar, reprovou. Assim, você tá dando o seu máximo. Se não é o suficiente, paciência, entendeu? Ninguém vai morrer, E não exatamente isso aí que você falou. Sua mãe reprovou no segundo ano do ensino médio. Gente, vocês não têm noção o tanto que a mãe da Duda é crânio. Ela é crânio, ela é surreal, gente. Vocês não têm noção. E é uma pessoa que reprovou no segundo ano do ensino médio. E às vezes pra gente, naquela época, gente, vocês não têm noção do terrorismo que era reprovar, entendeu? Na nossa época, se reprovasse, acabou sua vida. A partir de hoje você vai ser, sei lá, você foi condenada. Né? Você vai ser condenada a não ter nada na sua vida. E é uma coisa tão séria. Ai, assim, sério, gente. Hoje é muito surreal você ver essas coisas e ver que nada é tão grave quanto a gente sempre pensou. E assim, eu acho que ter o apoio da família, que nem você estava falando, é muito importante, né? Eu fui a primeira criança a ser matriculada no Marista, você sabia disso? Que eu cortei a faixa de inauguração. Fala dela, não Podia ter falado isso, né? Podia. Enfim, quando eu estudei em vários colégios menores aqui em Palmas, aí quando teve o burburinho que inaugurar o Marista, meus pais já foram lá e fizeram minha matrícula. Inclusive, eu fui a primeira menina a ser matriculada num colégio Marista, porque antes era só homem, né? Era um colégio masculino. Caralho, gente! E aí eu cortei a faixa de inauguração do Marista aqui, né? E aí... Por que tá falando isso? Ah, tá. Aí, quando eu entrei, quando eu faço aniversário em agosto. E aí, no Marista, quando meus pais fizeram minha matrícula, tinha um negócio assim, que quando a pessoa fazia aniversário no segundo semestre, ela voltava um ano. Então, sei lá, eu fiz a primeira série 2 vezes. Que foi quando eu entrei na sua sala, na da Kaline. Então, quando a gente entrou no Marista, a gente entrou na mesma sala. Eu estava com vocês. E meu pai ficou 6 meses brigando no colégio, falando que eu tinha que ir pro segundo período, não pro primeiro. Em vez de voltar, adiantar. Não, porque assim, eu tinha feito o primeiro período em outra escolinha. E aí, quando fizeram minha matrícula no Marista, eles me jogaram pro primeiro período de novo. Então, eu ia fazer de novo o primeiro período. Eu não reprovei, mas eu tava fazendo de novo a mesma série, né? E aí, meu pai falou, não, onde já se viu? Ela tem que ir pro segundo. O primeiro ela fez ano passado, na escolinha tal, não sei o quê. E aí, não. E aí, ficou 6 meses brigando com o colégio, ele conseguiu. Aí ele conseguiu, fez a minha, e aí me trocou de sala. E aí, sei lá, no segundo semestre, então quando eu voltei em outra sala, não era na sala de vocês. Eu entrei na sala, eu olhei pros alunos e odiei todo mundo, porque eu queria estudar na sua sala, na da Carlinhos. Eu lembro disso! Meu Deus, eu lembro disso! E aí eu fui pra aula, assisti a aula o primeiro dia. Né? Voltei pra casa, né, depois, quando a gente chegou em casa. E aí, Duda, como foi a aula? Eu virei pro meu pai e falei assim, eu não quero mais estudar naquela sala. Se for naquela sala, eu não vou mais estudar.
No dia seguinte, ele foi lá e pediu pra me voltar pra sua sala, pra dar uma carinha e tal. Então, olha só, esse apoio, imagina, tipo, ele ficou 6 meses brigando pra me colocarem na sala certa e quando ele conseguiu, eu não me senti bem, não me senti confiante. Não teve isso, você vai sim estudar naquela sala. Então tá, você quer estudar na outra, a gente volta. Então paciência. Voltou, assim, tanto que eu era a mais velha da sala, lembra? Sim. A gente terminou, vocês terminaram todo mundo com 17, eu terminei com 18, o ensino médio ali, justamente por isso, então. A única de 93, né, linda? Todo mundo na minha sala, todo mundo de 94, a Duda era a única de 93. Exatamente. Gente, que legal, cara. Nossa, isso aí que você falou, eu não lembrava. Agora que você falou, nossa, surgiu uma memória aqui, cara. Gente, coisa. Não, e é legal, assim, a gente perceber como ter esse apoio faz muita diferença na construção da nossa autoestima ao longo da vida, com né? certeza, com certeza. Você vê coisas tão... Parece que são detalhes, né? Tão pequenos na nossa vida que depois a gente pensa, para e fala, caramba, isso não, aqui e faz isso muita mostra muito como a pessoa tá do seu lado, ela tá enxergando ali. É uma coisa pequena, mas é uma coisa importante pra você, então é importante pra ela também. Então você ter essa noção, assim, às vezes assim, a gente faz pelo outro coisa que a gente não vê sentido, mas pro outro é importante, né? E até às vezes aquela coisa do... Às vezes a gente faz muito pelo outro e esquece de fazer pela gente. E isso é muito ligado com a autoestima, gente. Vocês não têm noção, assim, Eu conheci muitas pessoas que eram excelentes pra outras pessoas. Eram pessoas, assim, que davam a vida pelas outras pessoas, mas não conseguiam fazer o mesmo por ela. Uhum. E uma dessas pessoas, inclusive, eu consigo enxergar hoje uma mudança, assim, muito, muito drástica de fazia tudo por todo mundo e não fazia nada por ela. Hoje, essa pessoa vai lá e faz tudo por ela, entendeu? Uhum. Tudo que ela faz, ela continua fazendo tudo pelo outro. Mas ela consegue enxergar que, beleza, eu preciso fazer por mim também, porque ninguém pode se amar mais do que eu. Exatamente. É aquele negócio, pra gente conseguir amar o outro, a gente tem que amar a gente primeiro, né? Então, pra gente conseguir fazer um bom trabalho, primeiro a gente tem que confiar que a gente é capaz de fazer um bom trabalho, né? Então, essa autoconfiança tá muito ligada a essa autoestima também. Ai, com certeza. Ai, gente, que papo gostoso, sério. Ai, esse papo de hoje foi muito bom, vocês não acharam? Eu achei muito rico, assim, acho que a gente conseguiu... Ai, sim, foi um bate-papo bem profundo, assim, eu gosto de falar sobre essas coisas. Me conta pra vocês, como que é a autoestima de vocês? Que episódios foram marcantes pra construção de quem vocês são hoje, Com né? certeza, a gente quer conhecer vocês nesse sentido também. Porque é muito disso, assim. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser um momento que você vai pegar e falar assim, tá, eu preciso fazer isso por mim agora. Esse momento aqui, eu preciso fazer por mim. E até aquilo, se você nunca fez mapa de estilo, entendeu? Se você nunca parou pra responder essa pergunta, tem essa pergunta lá no mapa de estilo. Ela foi muito importante. Essa daí foi uma dos únicos que eu me auto-dei 10, entendeu? É verdade. Fala dela. Mas é isso, gente. Continuamos aqui sendo a sua melhor companhia na segunda-feira. Se você tá aqui assistindo pelo YouTube, vai lá no Spotify. Se você tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube. Vê a nossa carinha, né? Exatamente. A gente tá aí fazendo, a gente tá tentando organizar o Instagram, gente. Vai dar certo. Vai dar confia, certo. Vai dar certo. A gente vai trazer muita coisa legal pra vocês. Confia. E é isso. Estamos aí. Se vocês tiverem alguma coisa pra contar, tiverem meio assim, pode mandar na nossa DM também, que a gente vai adorar e compartilhar, bater esse papo com vocês. E até o próximo episódio. Tchau. Menina, babado. Adorei. Esse assunto foi tudo. Não, amiga, eu achei ótimo que foi muito improvisado. Foi, não, 100% improvisado. Não é improvisado não, gente, pô. Fala delas, a gente é demais.